Olá pessoas, tudo bom? Eu sou o Roberto Ferreira, você provavelmente está assistindo o Brasa aqui. Toda segunda às 8 da noite a gente sempre traz uma troca de experiências, uma troca de ideia a respeito da indústria de vestuário, enfim, do atacado, varejo, fabricação, todas essas coisas. E hoje, se você der um ok aí no sininho, aí, ativar o canal, indicar para seus amigos e assistir esse vídeo até o final, a gente vai te dar uma dica sobre abrir ou não uma loja de roupa numa cidade grande como São Paulo, como Porto Alegre, enfim, nas grandes capitais, né? Tem prós e contras, a gente vai falar disso no final do vídeo. Antes disso eu vou te contar uma história a respeito de uma ideia que a gente trocou outro dia aqui com um lojista, que ele tem 10 lojas lá no interior de Pernambuco, né? E aí ele chega para mim e fala: Roberto, se eu tivesse colocado essa minha vitalidade que eu coloquei lá nas minhas lojas, numa cidade como São Paulo, numa cidade como BH, né, numa cidade como Rio de Janeiro, eu acho que eu era mundial, cara, porque eu coloquei carro de som, eu patrocinei shows de forró, eu fiz um monte de coisas e divulguei as minhas lojas e eu, graças a Deus, sou próspero na minha região. Pô, você não acha que se eu fizesse isso aqui em São Paulo, eu ia me dar muito bem? Eu falei, olha, tem prós e contras, né? Eu vou te falar dos contras primeiro, para ver se você desiste da ideia de vender tudo que você tem lá e vir para São Paulo abrir um negócio em São Paulo. São Paulo tem uma coisa que é o polo comercial do Brás, do Bom Retiro, enfim, tem muitos centros comerciais, muitos shopping centers. Então, a gente comenta o seguinte, que você abrir uma loja numa cidade grande como São Paulo, grande como Rio de Janeiro, é como se fosse uma rinha de cachorro, né? Em alguns países ainda tem isso, eu acho uma barbaridade. A gente fala o seguinte, que é uma briga de pitbull com Rottweiler. Os cachorros vão sair machucados, né? Alguns não vão sobreviver, né? Todo mundo vai perder nessa história e ninguém vai fazer sucesso, né? E alguns sádicos ainda vão se divertir com isso. Então a gente comenta o seguinte, olha, em São Paulo, por exemplo, para você conseguir ter sua loja em São Paulo e sua loja ficar conhecida, ou você vai pegar uma micro-região, um bairro de São Paulo aí, qualquer bairro de São Paulo tem 100 mil, 200 mil habitantes, e muitas vezes a sua loja não consegue ficar conhecida naquele bairro, porque em São Paulo as pessoas têm um hábito de consumo de shopping. E aí você fala, então eu vou abrir no shopping. Beleza, você vai abrir no shopping. Aí o shopping você tem aluguel, condomínio, fundo de promoção, pagar o estacionamento para o seu próprio carro na vaga. Eles cobram o estacionamento dos consumidores. Muitos consumidores não vão ao shopping porque não querem pagar o estacionamento, que muitas vezes fica caro, né? Então você vai vendo as dificuldades. Aí você fala, pô, então eu vou abrir uma loja na rua, num bairro legal, e vou colocar essa despesa que eu colocava no shopping, eu vou colocar numa loja de rua e tal. Primeiro, em São Paulo é muito difícil você abrir uma loja de rua. Primeiro porque as pessoas hoje andam muito de carro. Então você precisa de um imóvel que tem aí pelo menos 10, 20 vagas de estacionamento, e os bancos tomaram tudo isso. Então fica muito difícil você achar um imóvel legal para você começar, né? Porque quando você começa pequeno. E para você começar pequeno, você tem que ter uma despesa pequena. E os imóveis legais, eles têm uma despesa já alta, você já sai com um aluguel muito caro para pagar, né? Prós, né? Se você consegue divulgar a sua loja em São Paulo, muito provavelmente você vai conseguir franquear ela para outras cidades, porque São Paulo é uma grande capital, Rio de Janeiro é uma grande capital, BH é uma grande capital, então as pessoas viajam muito para essas cidades e acabam levando a sua ideia para as cidades do interior, né? E as franquias aí cidades acima de 100 mil habitantes, 130 mil habitantes, elas funcionam muito bem. Isso é um pró, tá? Mas o contra é toda a vitalidade que você colocar para divulgar a sua loja numa cidade de 10, 20, 30 mil, 50 mil habitantes, ela é pouca para você divulgar em São Paulo. Em São Paulo as pessoas têm uma disposição de trabalho muito grande, elas têm um conhecimento muito grande, elas têm aí um capital muito grande, então a sua concorrência acaba sendo uma concorrência muito grande, né? Às vezes numa cidade menor você consegue ter uma margem melhor, você trabalhando, você compra no Brás, no Bom Retiro para vender na sua cidade, você sabe disso. Às vezes você consegue fazer vezes 2, vezes 3 e você consegue ter uma margem de lucro bastante legal, e empresas vivem de lucro, então quanto mais lucro você tiver, mais sucesso o seu negócio vai ter. A ideia que eu sempre dou para as pessoas é o seguinte: se você tem uma loja numa cidade do interior, aproveita para abrir 10, 20, porque você faz um roteiro às vezes de 100, 130 quilômetros em volta da sua cidade, e você consegue abrir várias lojas em cidades menores. E você divulgar a sua loja numa cidade pequena, na cidade do lado as pessoas passam a conhecer a sua loja. Em São Paulo isso já não acontece. Quando você tem uma loja num bairro, no outro bairro as pessoas já não conhecem. São Paulo, por exemplo, eu falo de São Paulo, gente, porque eu tô aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade que só a capital, São Paulo, tem aproximadamente 11, 12 milhões de habitantes. A grande São Paulo, se você vai colocar aí só DDD 011, tem 20 milhões de habitantes. Você já imaginou você conseguir divulgar a sua loja para 20 milhões de habitantes? Aí você fala, ó,
tem a internet. Realmente, a internet tem sido um grande ajudador a respeito disso. Inclusive, a gente anda preparando material aí, um e-book, para que as pessoas entendam como esse processo de divulgação via internet é legal. Mas ainda faltam uns ajustes finos e tal, a gente vai falar disso em outro vídeo, né? Então, a dica que eu te dou, se você está em outra cidade, é mais fácil você divulgar, é melhor de você trabalhar e é mais tranquilo também. E outra, as outras cidades do interior você trabalha de segunda a sábado, né, num horário muito legal. Às vezes você fala das 8 às 6. São Paulo, por exemplo, se você quer São Paulo, Rio de Janeiro, BH, shoppings, né, vou colocar Recife e tal, que são cidades grandes, o trabalho é de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Quando você tem uma loja no shopping, não é você que manda nela, quem manda é a administração do shopping. A gente já teve e já sabe do que está falando. Estou te falando de conhecimento de causa, tá? Uma loja que a gente teve, que a gente entrava dentro dessa loja 8 horas da manhã, né, e saía meia-noite, de domingo a domingo. Então, falou, acaba com a saúde, acaba com a vitalidade, acaba com a sua disposição do trabalho e até com o amor que você tem pelo seu trabalho. Então, você tem que tomar muito cuidado na escolha de onde você vai abrir a sua loja. Eu te aconselho as cidades do interior e eu te aconselho sempre cidades que estão a mais de 100 quilômetros de grandes capitais, né? Essa é a dica de hoje, beleza? Dá uma conferida aí no canal, divulga para os seus amigos e tal, vamos trocar experiência, coloca o seu comentário aí, dúvidas que você tenha pra gente responder no próximo vídeo, beleza? Um abraço, até logo, gente, até segunda que vem.